Mas então, o que seria isômeros? Isômeros são compostos de mesma fórmula molecular, mas com propriedades diferentes. Um dos exemplos mais estudados tanto na química quanto na biologia é a frutose e a glicose. Mas antes de tudo, vamos analisar essas duas moléculas. Vemos que as duas moléculas possuem três átomos diferentes: o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Analisando a molécula da frutose, vemos que ela tem 6 carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos também que ela tem 12 hidrogênios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. E por fim, vemos que ela possui 6 oxigênios: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim a fórmula molecular da frutose fica C6H12O6. Quando analisamos a molécula da glicose, percebemos que a sua fórmula molecular também é C6H12O6. No entanto, a molécula da frutose possui um grupo cetona, já a molécula da glicose possui um grupo aldeído. Apesar das duas moléculas possuírem fórmulas moleculares iguais, a sua estrutura e as suas propriedades são diferentes. Eu coloquei aqui uma tabela para vocês entenderem melhor esses conceitos. Como dito antes, a fórmula molecular é igual para ambos e, consequentemente, a massa molar também. Já o ponto de fusão e a densidade são diferentes. E essas diferenças fazem com que as propriedades dessa molécula sejam totalmente distintas uma da outra. Agora vamos analisar algumas moléculas que parecem diferentes, mas na verdade elas são idênticas. No começo do estudo sobre isomeria, muitos alunos se confundem com algumas estruturas achando que são isômeros, mas na verdade não são. O conceito de isomeria é dividido em duas classificações: isomeria constitucional ou plana e isomeria espacial ou estereoisomeria, além da isomeria óptica. Agora nós vamos falar da isomeria plana, que é dividida em 4 grupos: isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função e isomeria de compensação. São isômeros planos quando podemos diferenciá-los por meio de suas fórmulas estruturais planas. A isomeria de cadeia ocorre quando dois isômeros têm a mesma função orgânica, mas apresentam diferenças na sua cadeia carbônica. Neste primeiro exemplo, nós temos 2 hidrocarbonetos, ou seja, eles têm a mesma função orgânica, mas a primeira estrutura se trata de uma cadeia linear, uma cadeia normal. Já a segunda estrutura, ela tem ramificação. Já no segundo exemplo, também temos 2 hidrocarbonetos, mas um se trata de uma cadeia aberta e o outro é uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. Partindo para os isômeros de posição, eles também têm a mesma função orgânica e a cadeia principal apresenta o mesmo número de átomos de carbono. O que diferem esses isômeros é a sua posição de insaturações ou ramificações ou os grupos funcionais ligados na cadeia principal. Neste primeiro exemplo, as duas estruturas são um álcool e ambas têm 4 carbonos na sua cadeia principal. Mas na estrutura 1, nós vemos uma hidroxila ligada ao carbono 2, representado pelo radical OH. E na segunda estrutura, nós vemos essa hidroxila ligada ao primeiro carbono da cadeia principal.
No segundo exemplo, nós percebemos que as duas estruturas têm uma insaturação. Na primeira estrutura, a insaturação, a ligação tripla, está entre o carbono 1 e 2. Já na segunda estrutura, a ligação tripla está entre o carbono 2 e 3, assim formando um isômero de posição. A isomeria de função apresenta dois isômeros com grupos funcionais diferentes. Aqui a gente tem o fenilmetanol, que é um álcool, e o 2-metilfenol, que é um fenol. E no segundo exemplo, nós temos um ácido carboxílico, o ácido propanoico, e o metanoato de etila, que é um éster. Por fim, temos a isomeria de compensação, onde os isômeros devem possuir a mesma cadeia carbônica, mas a cadeia deve ser heterogênea. E o heteroátomo, que pode ser um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio, ele deve ocupar posições diferentes na cadeia. Os exemplos mais comuns são o dos éteres e do ésteres, que são oxigênios, a amina, que é o nitrogênio, e também tem o enxofre, que é o tioéteres. Nesse exemplo, nós temos duas aminas, a dimetilamina e a etilamina. Na primeira estrutura, o nitrogênio está no meio da cadeia. Já na segunda estrutura, o nitrogênio está no final da cadeia principal. No segundo exemplo, nós temos dois éteres. E o nosso heteroátomo é o oxigênio. Na primeira estrutura, o oxigênio está entre o carbono 1 e 2, e na segunda estrutura, o oxigênio está entre o carbono 2 e 3, e assim sendo classificados como isômeros de compensação.